Olá, seja bem-vinda, muito bem-vinda à última live da semana do Despertar de uma Nova Mulher. Essa é a live de encerramento, uma live muito especial para te ajudar a entender como é essa jornada de resgatar a sua autoestima, despertando a diva que tá aí, adormecida dentro de você. Uma ótima noite, sejam todas muito bem-vindas. E hoje a gente vai falar do tema mais polêmico que a gente abordou essa semana e que trouxe várias repercussões, várias dúvidas de vocês, várias pessoas conversando, me perguntando, que é exatamente como descobrir se você tem um marido ou um filho. Então vem comigo que essa live tá muito especial para tirar todas as dúvidas de vocês. Eu, para quem ainda não conhece, sou Yane Santos, especialista no combate da ansiedade e no resgate da autoestima. E eu tô aqui hoje exatamente pra gente entender como é que as feridas emocionais da infância impactam o seu relacionamento. E é isso mesmo. Pode parecer que não tem nada a ver, mas é exatamente a forma como você interpretou situações da sua infância que está impactando a tua vida hoje. Então, bora lá entender mais sobre isso. E para começar, a gente precisa entender o que é uma relação de homem e mulher, né? De marido e esposa. A relação, o relacionamento amoroso é um relacionamento que deve ocorrer entre dois adultos. E muitas vezes você vai falar, Yane, mas é isso que acontece mesmo. Só que eu sinto te informar que não. Muitas vezes isso não está acontecendo. São dois adultos no sentido de idade, mas que emocionalmente não são adultos. São pessoas que estão presas lá na infância, que estão presas através das suas feridas emocionais. E é exatamente isso que a gente vai entender hoje. Como diferenciar se você realmente tem um parceiro, um companheiro, ou se você está presa com alguém que você está colocando no lugar de filho. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: você é quem lava, passa, cozinha, arruma a casa, marca consulta para o seu marido, leva ele para o médico, marca os exames? Quando passa o remédio, você que fica ali atrás dele pra saber, tomou o remédio, não tomou o remédio. É isso que acontece? Muitas vezes eu já vi vários casais, inclusive de amigos, que chegam, meu filho, venha pra cá, minha filha vai pra lá. Isso acontece com vocês, diz aqui pra mim. Porque eu já vou ligar o pisca-alerta de vocês, ó. Se isso tá acontecendo, já começa a prestar ainda mais atenção. Pega um papel e uma caneta para anotar os insights que você tiver aqui. Porque esses insights podem te ajudar a resgatar seu relacionamento ou, se você achar que não tem mais sentido, se desvencilhar dele. Mas essa decisão é sua. E é uma decisão que você deve tomar conscientemente. Você deve saber o que você está fazendo. E para você saber o que está fazendo, você precisa exatamente entender o que é que está por trás desses comportamentos, o que é que está por trás desse padrão que faz você simplesmente tratar o seu marido como se fosse seu filho. Sabe, muitas mulheres começam a cuidar tanto do marido, criar uma redoma tão grande em relação a ele, que, por exemplo, simplesmente essas mulheres, elas não querem que nada interfira no que aquele marido tá sentindo. Fica ali, ó, cheio de dedos, não pode levar uma preocupação pra ele, tem que dar conta de tudo. Por quê? Porque ela tem medo de contrariá-lo. Ela tem medo de como ele pode se sentir. E aí vai se sobrecarregando ao longo da vida. E aí, eu vou dar uma paradinha aqui, porque eu não aguento o Irapuã. É um grande amigo que essa jornada me trouxe, lá de São Paulo, hipnoterapeuta também, que tá aí nessa jornada de ajudar cada vez mais pessoas
a se reconectarem, a se resgatarem. Porque, gente, mesmo sendo... Eu só falo sim, senhora, pra minha esposa. E o Irapuã ajuda lavando os pratos, viu, gente? Ele já lavou vários pratos enquanto a gente tava assistindo live. E isso é importante você entender, porque no relacionamento é preciso ter parceria. É preciso entender que os dois têm responsabilidades. E nada de colocar todas as obrigações em um e o outro ser super protegido. Que é isso que acontece nesse tipo de relacionamento. É aquela mulher que ela quer dar conta de tudo. Então, ela faz todos os afazeres domésticos, ela cuida da família, do filho, ela trabalha fora, ela tá lá. Ela quer ser o braço direito e esquerdo desse marido. Só que, pra fazer isso, ela precisa de muita energia masculina. E sabe qual é essa energia masculina? Energia masculina, gente, é a energia do fogo. E aqui não tem nada a ver com sexualidade, nada disso. Tem a ver com o equilíbrio que deve existir dentro de cada um de nós, que é o equilíbrio entre... Deixa eu até botar aqui pra vocês verem. Entre o masculino e o feminino. Que aqui é você inteiro. E você 50% derivado do óvulo da sua mãe, que é a sua energia feminina, e 50% que vem do espermatozoide do seu pai, que é a sua energia masculina. Só que uma mulher que precisa cuidar da casa, dos filhos, do marido, de tudo, o que acontece? Ela tá cheia dessa energia do masculino. É aquela mulher que não pede ajuda pra nada. Ela tá ali disposta a carregar tudo. E por que ela faz isso? Porque ela tem baixa autoestima. Ela acha que o valor dela tá no que ela faz. Ela acha que o valor dela tá no tomar conta de tudo. É por isso que ela quer controlar tudo. É por isso que ela quer dominar tudo. E isso é um problema. Por quê? Porque ninguém consegue dominar e controlar a vida. Nem a sua própria, imagine a do outro. E é por isso que essas mulheres chegam uma hora que ela tava ali naquele relacionamento, mas chega uma hora que ela não aguenta. Porque é muita energia, ela tá desprendendo tudo que ela tem ali. Devotada, sem ter uma opinião, sem se sentir valorizada, sem se sentir capaz. Então ela faz isso tudo e ela acha que ela não tá fazendo nada. Quantas mulheres que ficam só em casa simplesmente acham que não fazem nada? Gente, eu já atendi. Inclusive, mulheres falavam, ai, Anne, mas eu não trabalho não, eu só tomo conta de casa. E eu falei, quem te disse que quem toma conta de casa não faz nada? Gente, mesmo uma mulher que só trabalha em casa, significa que ela tá trabalhando em casa, cuidando dos filhos, ou seja, nem ela nem o marido tá precisando pagar alguém pra cuidar dos filhos. Então ela tá trabalhando, ela tá sendo útil. E quantas de vocês simplesmente não se sente útil porque não tá recebendo um dinheiro financeiramente? Mas se você tá aí fazendo que não seja direcionado dinheiro para essa função que você tá fazendo, você tá ganhando dinheiro sim. E é importante que isso tenha valor, porque se você não estivesse em casa cuidando do seu filho, cuidando da casa, como é que estaria essa família? Então, é entender que se tem valor nisso também. Só que uma mulher quando tem baixa autoestima, ela não consegue perceber nada disso. E aí vocês precisam entender que qual é a grande diferença entre o marido e o filho. O marido tem responsabilidades, porque o seu marido é adulto também. E ele tem responsabilidades enquanto homem. É assim que uma família prospera. Mas se você fica achando que seu marido não é capaz de cuidar de responsabilidades e você quer fazer tudo pra ele, significa que você tá tirando esse valor dele. E é por isso que muitas vezes acontecem as traições. Porque esse marido se vê
sim, recebendo tanta coisa, que ele fala, opa, eu não aguento mais isso não. Essa dívida é eterna. Sabe, no tempo da escravidão, que os senhores de engenho pegavam os escravos e diziam, eu te liberto. E aí ficava com a venda, e aí tudo, a comida, a água, tudo que eles comiam botavam na conta. E aí chegava uma hora que eles queriam ir embora, eles não podiam, porque a dívida dele era maior do que o preço dele. É assim que o marido se sente quando você tá ali, só se entregando, só se doando, só fazendo tudo, inclusive coisas que ele deveria fazer, e você não deixa. Não é por conta dele, você não deixa por você. Isso é importante frisar. Você não tá fazendo isso pro seu marido não, gente. Você tá fazendo isso por você. Você tá fazendo isso porque você acha que pra ele te amar, você precisa estar ali dedicada pra ele o tempo todo. Você acha que pra ele te amar, a casa tem que estar perfeita. Você acha que pra ele te amar, os filhos têm que ser perfeitos. Porque eu já ouvi mulheres me falar, Iane, os meus filhos nem me ajudam, porque eles só me criticam. Eu não consegui nem ser uma boa mãe. Gente, olha o impacto disso na autoestima dessa mulher, de achar que os próprios filhos dela não têm valor e que eles estão prejudicando o casamento porque o marido tá traindo e ela não consegue se separar. E aí vocês percebem que nessas relações em que você se doa demais pro outro, você simplesmente tá doando a responsabilidade por sua felicidade pro outro, que além de causar um desequilíbrio pra vocês, você simplesmente tá fazendo, sabe o quê? Você tá se colocando no papel de mãe desse homem, de responsável por esse homem. E inconscientemente é como se você estivesse competindo sua sogra. Porque normalmente esses homens são homens que acham que a mãe é perfeita. Que são muito, porque ainda estão sob a influência da mãe. São homens que ouviram, eu sem você eu não vivo. Meu filho, você é a razão da minha vida. E assim, ele cresce achando que ele tem dívida com a mãe. E normalmente nessas situações, esses homens, eles estão cheios da energia do feminino. Porque eles ficaram tão presos com a mãe, porque faltou a presença do masculino, faltou a presença do pai. Às vezes é um pai ausente, que abandonou a família, porque morreu, como foi o meu caso. Às vezes é um pai que era muito rígido, muito disciplinador, cobrava muito. Como eu tava conversando com umas mulheres esses dias, ele falando, o meu filho é formado em administração, mas o pai acha que ele é um fracasso. Vive dizendo, esse cursinho de merda, isso é um fracasso. Você não vai fazer direito. E vocês acham que isso não vai impactar nesse homem? Que começa instintivamente a repetir os comportamentos daquilo que ele aprendeu? Então vocês precisam entender que esses relacionamentos se formam exatamente por conta dessa diferença, dessa forma do cuidar, no qual você simplesmente começa a dar mais do que você pode. Você começa a querer, cobrir esse homem de todas as formas, quer compensar a falta de amor próprio, a falta de seu valor, a sua falta de se sentir capaz. Você quer compensar ali, fazendo, agindo, sem entender que o que você tá procurando nesse relacionamento é algo que tá faltando aí dentro de você. O que tá faltando nesse relacionamento é você ter sua autoestima, é você impor seu limite. Porque eu vou perguntar, isso acontece com alguma de vocês? Vocês já perceberam, conhecem alguma amiga que passou por isso? E vocês vão percebendo que ao longo dessa jornada, quando você começou esse relacionamento, você era uma mulher bonita, atraente, com as roupas da moda, que se arrumava, e que ao longo desse relacionamento você foi perdendo isso? Quantas mulheres que estão nessa situação, depois que casaram, começaram a engordar?
Depois que casaram, pararam de fazer uma atividade física. E aqui, ó, é Maristânia, tô falando certo, Maristânia, falando desse jeito. É exatamente, porque isso é um padrão que é inconsciente, gente, a gente não percebe. E é por isso que o desejo sexual vai diminuindo. Então, o interesse do casal vai diminuindo. Por quê? Porque chega uma hora que, inconscientemente, a sua mente entende que aquele homem não é um homem, ele tá no papel de teu filho. Ele fica... Porque você vai perdendo a admiração pelo aquele homem. Ele era aquele homem que você achava corajoso, que você achava inteligente, e de repente você se percebe perdendo isso. Do mesmo jeito que ele, inconscientemente, ele começa a te perceber como mãe. E aí, ele também começa a notar que tem algo estranho. Só que ele não sabe o que é. O desejo sexual, a atração vai diminuindo. E assim, às vezes ele vê alguém na rua, uma mulher na rua, no trabalho, e aí ele instintivamente fala, ativa o desejo. Por quê? Porque ali ele tá vendo uma mulher, em casa ele não tá vendo mais uma mulher. E isso acontece porque você foi se perdendo. Porque por conta da forma como você se sentia, por conta das feridas emocionais, ó, que estavam aí dentro de você, que são da sua infância, você simplesmente começa a fazer tudo para agradar ele. Você deixa de dar uma opinião. Então você se arrumava para sair e aí ele começa a falar. Gente, eu tava conversando, uma das colegas falando de um caso que atendeu, que uma mulher linda, daquela de parar o trânsito, se arrumava toda pra ir pra festa com o namorado. E aí quando chegava, sabe o que fazia? Primeiro ele começava a falar, por que você tá assim? Pra que esse batom dessa cor? Começava a desvalorizar. Quando chegava na festa, ele começava a flertar com outras mulheres na cara dela. Flertava descaradamente. E ela não conseguia fazer nada, ela ia pro banheiro chorar. E dizia, eu me sinto um lixo, porque o meu parceiro não tem interesse por mim. O meu parceiro não me acha bonita. Porque quando você tá se arrumando, quando você tá se cuidando, você tá fazendo isso pro outro, e quando o outro não te elogia, aí você entra no fundo do poço. E é por isso que você tem que entender que você tem que se cuidar, se arrumar, ficar linda, gostosona pra você mesma. Quando você sentir assim, ninguém vai tirar esse desejo de você. Ninguém vai mudar essa forma que você se sente. E por isso que é importante vocês resgatarem a autoestima de vocês. E vai comentando aqui pra mim se tá fazendo sentido. Se tiver, eu já vou pedir pra vocês colocarem um monte de coraçãozinho pra eu entender que tá fazendo sentido e pro Instagram entender que essa live é importante e que ele pode estar divulgando pra outras pessoas terem conhecimento sobre isso. E aí, eu pergunto pra vocês. Vocês estão cuidando do relacionamento de vocês? Essa é uma boa pergunta. Porque quando você tá arrumando a casa, você tá arrumando, fazendo comida, lavando roupa, você tá cuidando do relacionamento de vocês? Responde aqui pra mim o que é que vocês acham. Bota assim quem acha que lavar roupa, cuidar da casa, cuidar dos filhos é cuidar do relacionamento. E quem acha que não, coloca não. Que eu quero saber como é que vocês estão entendendo essa questão do relacionamento de vocês. Diz pra mim o que é que vocês acham. A Maristânia botou que sim. Quem mais? Quem mais? Eu quero saber se cuidar desse marido, dessa coisa de ser como se fosse uma Amélia, que era mulher de verdade, né? Assim a música que do século passado, mas que tem seu fundo de verdade, que era aquela mulher que fazia tudo. Quem aqui? E eu preciso te dizer que, Maristânia, se é assim que você está cuidando do seu relacionamento, você está no caminho errado. A Maristânia falou que não é velha não, isso aí. Você está no caminho errado. Por quê? Cuidar do seu relacionamento é você ter um dia para você
tá ali sentada no sofá assistindo um filme com o marido. Aqui, ó, a Edileuza já falou que não, é isso mesmo. Não é. Cuidar do relacionamento é aquele dia que vocês tiram pra namorar. É aqueles dias que vocês tiram pra fazer um programa. É um jantar a dois. É ir no cinema. É sentar no sofá de casa e assistir um filme. Um deitadinho no colo do outro fazendo carinho. Por quê? E aí eu vou te dizer, porque eu passei isso na minha pele. Sabe como eu achava que eu tava cuidando do meu relacionamento? Exatamente isso. Eu lavava, eu passava, eu cozinhava. Pra mim, ele ficava feliz era de chegar em casa e ter a casa limpa. É de ter a casa arrumada, de ter comida pronta. E pra fazer isso tudo, como eu trabalhava uma carga horária grande, ainda inventava um monte de coisa pra estudar, quando ele chegava e queria que eu sentasse do lado dele, eu tava cansada e tinha outras coisas pra fazer, eu nunca sentava. Quando chegava de noite, às vezes me procurava, tô cansada, quero dormir. Porque eu tinha me enchido de atividades durante o dia, de coisas que inclusive eu podia pedir ajuda pra ele. E eu achava que não, que eu era gostosona, que tinha que dar conta de tudo. E aí eu parei de fazer a minha atividade física. Aí eu parei de ir pro meu pilates. Aí eu comecei a engordar. Eu parei de me arrumar. Se vocês virem uma foto minha de quando a gente começou a namorar e um ano depois, eu parecia já outra mulher, porque eu já não cuidava. O cabelo já não estava mais arrumado. Eu já não usava mais batom. Eu já não me maquiava mais. Nem pra sair. E aí, ele perdeu o interesse em mim. Começou a me trair, a culpa dele? Não! Eu fui responsável por isso na medida que eu não cuidei do meu relacionamento também. E é por isso que é importante que vocês entendam que em relacionamento não existe culpados. Nós somos responsáveis de trair, de ser traída. A gente fez essas escolhas. Não ache que, porque ele... porque assim, você é traído e começa, mas ele é um escroto, é um vagabundo, porque ele trai... Mas porque ele te traiu. Você tava ali, você continuava bonita do mesmo jeito que quando você começou a namorar com ele. Você tava ali, se cuidando, cheirosa, perfumada quando ele chegava em casa. E aqui eu não tô tirando a responsabilidade dele, não. Mas eu tô dizendo que a gente, enquanto mulher, também temos a nossa responsabilidade. A gente fica presa nessa coisa de achar que o relacionamento é cuidar da casa, é cuidar dos afazeres domésticos, é tá ali, meu amor, foi no médico? Meu amor, tomou um remédio? Meu amor... Não é só isso. Porque ele é adulto. Ele precisa te perguntar se você foi no médico? Ele precisa te perguntar se você tomou remédio? Claro, se você tá doente, ele vai estar lá junto com você. Mas se não tiver, não tem necessidade. Ele precisa saber quais são as responsabilidades dele. Porque o autocuidado, quando você é adulto, você se cuida. Você tem que saber se cuidar sozinha. E diz pra mim quem tá se cuidando sozinha ou quem tá esperando o marido cuidar de vocês. Porque muitas mulheres que eu vejo nessa super proteção com o marido, elas esquecem de olhar pra elas. Estão engordando, tá com a pressão aumentando, tá desenvolvendo diabetes, é enxaqueca. E vê se ela vai no médico, vê se ela toma remédio, vê se ela pede ajuda. Não! Quantas estão aí deprimidas, sem sair do sofá, sem sair da cama, porque tá só preocupada com o marido? Gente, há pouco tempo uma entrou em contato comigo que ela falou, Anne, eu tô tão gorda que nenhuma roupa cabe em mim, que eu fico aqui sentada no sofá enrolada no lençol. Mas meu marido diz que eu tô bem. Então, é o marido que tá tirando o valor dela ou é ela que tá se entregando? Porque, gente, imagine o que é você se achar tão gorda que você se larga nesse sofá assim, enrolada no lençol, como se não fosse uma pessoa. E não é porque tá gorda, não. É porque ela tá se sentindo mal dentro dela. E aqui a Rose, uma ótima noite, Rose. Rose também é uma terapeuta.
especialista em mindfulness. E tem uma história, gente, de superação incrível essa mulher. Vale a pena conhecer. Quem não segue, já vai lá. Segue o perfil dela, que também tem muito conteúdo e que vai ajudar muito vocês nessa jornada. E aí a Rose botou, principalmente porque antes de amar alguém, precisamos nos amar. Como poderemos amar se a prioridade não se dá valor? Exatamente, Rose. E é tão engraçado que aí a gente volta, engraçado assim, no sentido de que é contraditório, com o que eu disse no início. Lembra que eu falei que quando você tava cuidando do seu marido como se fosse filho, querendo fazer tudo por ele, você tava fazendo isso por você, não era por ele? Lembra que eu falei isso? Exatamente. Porque a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Se a gente não se ama, a gente não tem amor pra dar. É por isso que você diz que eu morro pelo meu amor. Será que é isso mesmo? Porque na primeira dificuldade, será que você tá lá? Ou você tá cobrando? Porque eu já atendi algumas mulheres que falam, eu tô lá do lado dele, sempre dá tudo. Mas agora ele quer me abandonar. Gente, amor não tem preço. Porque, por exemplo, você não tem condição. Quando você que tem filho aí, quando você pensa no seu filho, você tem alguma coisa que o seu filho faça que faça você deixar de amar ele? Que você ame seu filho menos porque ele pisou na bola, porque ele te respondeu, porque ele saiu de casa? Isso faz você amar seu filho menos? Não, mas o marido faz. Por quê? Porque ali você estabeleceu uma relação de dependência emocional. Porque se você não tá equilibrada, muito provavelmente você atraiu um homem que também não está. E aí vocês se conectam, vocês se juntam pela dor. E é por isso que o relacionamento no início, enquanto tem a paixão, que dura no máximo os 2 anos, é 1000 maravilhas. Mas depois o que acontece? É ladeira abaixo. Um não quer ver a cara do outro, só discute. É cobrança, é cobrança, é cobrança. Por quê? Porque não estão alinhados, não estão equilibrados. E aí eu pergunto para vocês, vale a pena investir tempo no relacionamento? Vale. Mas, para você investir tempo no seu relacionamento, como é que você investe esse tempo? Você também precisa investir esse tempo em você. Porque se você estiver doente emocionalmente, se você não estiver se amando, se você não estiver se respeitando, se você não estiver cuidando de você mesma, você não vai ter todo esse amor para dar pro seu marido. Gente, diz pra mim, quem é que quando tá estressada do trabalho, dos filhos, seja do que for, chega, o marido quer dar um carinho, quer se aproximar e você fala, venha meu amor. Não vai, porque você tá estressada, você tá ansiosa, você não quer. Você não quer conversar, você não quer nada. Então, qual é o primeiro passo? Você achar o tempo para cuidar de você. Para você se restabelecer. Você resgatar esse amor próprio para você poder transbordar esse amor. Gente, há um tempo atrás, eu achava que eu era muito feliz. Eu sempre tava com um sorriso no rosto. Eu sempre andei com um sorriso no rosto. Mas, tipo, era um sorriso que era muito mais falso. Hoje eu olho meu sorriso, eu acho completamente diferente do sorriso que eu dava há 2 anos atrás. E aí, quando eu paro pra pensar, as pessoas hoje se aproximam muito mais de mim. As pessoas conversam muito mais comigo. As pessoas falam que eu tô diferente, que eu tô mais aberta. Por quê? Porque hoje, à medida que eu fui me resgatando, achando que eu sou capaz, achando que eu sou incrível, achando que eu sou um sucesso, achando que eu sou linda, que eu sou atraente, que eu sou gostosona. E quem quiser que não ache, eu não tô nem aí. Eu não tô me achando. Sem me esconder, falando o que eu penso. Gente, quantas vezes eu ouvi, essa menina fala demais.
essa mulher fala demais. E eu lembro que quando eu chegava na casa do meu ex, o pai dele gostava muito de conversar comigo e falava os dois falantes. E aí ele falava, minha mãe falou que você falava demais. E aí eu evitava falar quando eu tava com ela. E aí depois me reclamar, ela tá com ciúmes porque você só dá atenção pro meu pai. Eu falei, se ele quer me ouvir falando. Só que aquilo me incomodava. Até que eu vim entender que o fato de eu falar não é... Se tá incomodando ela, eu sinto muito, mas essa sou eu. Eu converso, eu falo. E leio bastante. E gosto de trocar ideias, e gosto de ouvir. Porque isso me faz crescer. Isso me faz evoluir. E quando eu encontro alguém que também gosta de conversar, que tá disposto, pronto, a conversa rende. Por quê? Porque são duas pessoas que estão ali interagindo, trocando energia. E por que isso aconteceu? Porque eu comecei a me curar aqui dentro de mim. Ao invés de ficar me fechando porque as pessoas falam A, B ou C de mim, eu falei, opa, quem quiser que fale, eu tô aqui, eu vou embora. E assim eu consegui estar transbordando. E o relacionamento deu uma melhorada, mas depois eu vi que ele não queria ir, tá tudo bem, e aí a gente terminou e ficou numa boa. Mas por quê? Porque eu fiz um movimento, eu fiz escolhas. O que não adianta é você ficar presa num relacionamento falando que o outro não presta, é isso, é aquilo, é um canalha, não sei o quê. E você continua lá. E a sua responsabilidade por sua vida. E a responsabilidade por suas escolhas. Porque o seu marido não tá lhe prendendo. Você tá escolhendo ficar com ele. E se você quer escolher ficar com ele sofrendo, tá tudo certo. Só não pode reclamar. Porque se você não tá fazendo nada, as coisas não vão mudar. Porque aqui muita gente acha... Inclusive, eu não sei se vocês viram, eu fiz um post exatamente falando dessa relação de se você tem um marido ou um filho, porque esse homem que se comporta como filho é um homem que tá preso à energia da mãe. E aí eu coloquei uma foto do altar do casamento em que o marido tá com a mão dada com a mãe. Ele ali já tá dizendo, eu já tô casado. Não tem espaço para outra mulher na minha vida. Sabe aquele marido que quando tá a esposa e a sogra, ele sempre defende a sogra? Tem algo de errado. E aqui eu não tô colocando mães contra filhos, nem filhos contra mães, nada disso. Mas eu tô falando que quem é a sua família quando você se casa? É o seu marido. É a sua esposa. Quando você se casa, você fala, opa, agradeço meu pai e minha mãe por ter me casado até aqui, mas agora, olha a simbologia do casamento, os pais te entregam no altar, para você começar essa nova família, para você dar esse próximo passo. E como é que você retribui isso? Só olhando para trás? Não, você precisa olhar para frente, para o futuro. E como é que você faz isso? Exatamente se realinhando. Cuidando da sua autoestima. Cuidando do seu valor. Se sentindo capaz. Colocando limites. Você não precisa fazer tudo que o homem quer. Do mesmo jeito que ele não vai fazer tudo que você quer. Um relacionamento são duas pessoas que são adultas, que conversam, que se entendem. Sem sobrecarga. Um ajudando o outro, é companheirismo. Porque depois que a paixão acaba, gente, se não tem o companheirismo, se não tem essa ligação de achar que vocês estão em equilíbrio, simplesmente o relacionamento vai ladeira abaixo. Aí começa a briga, aí começa a falar pro filho, você não tem pai, você também... Gente, a pior coisa, deixa eu já fazer um alerta pra vocês, que é que a maioria é mulheres, que você pode fazer, por exemplo, é falar do pai, do seu marido, pro seu filho, pra sua filha.
Porque vocês estão achando que a criança tá ficando do seu lado, muitas vezes. Ah, porque o marido que bate, que bebe. Mas deixa eu contar pra vocês que conscientemente isso pode até acontecer. Mas inconscientemente, sabe o que acontece? Essa criança começa a ter raiva de você. Por quê? Porque a criança não quer que ninguém fale nem do pai nem da mãe dele. Nem do pai nem da mãe dela. Pra ela, pra uma criança, o pai e a mãe são muito importantes. Não tem um mais importante que o outro, não. Tem a questão de afinidade? Tem, mas o amor da criança pelo pai e pela mãe é gigantesco. Porque são amores diferentes. Venha cá, você tem duas mãos, uma direita e uma esquerda. Qual que você gosta mais? Qual que você prefere? Você daria uma das mãos? Não. Cada uma tem a sua habilidade. A mesma coisa é pai e mãe. Os amores são diferentes, cada um tem seu papel. Então não tem competição entre pai e mãe. Então não adianta, por exemplo, a relação tá ruim, querer colocar filho contra pai, querer colocar filho contra mãe. Por quê? Porque você está destruindo a criança. E muitos de nós estão aqui doentes hoje porque passaram por situações dessa. Porque os pais da gente não têm esse conhecimento que a gente tem acesso hoje, gente. Não é porque eles eram ruins, não. Mas eles não tinham esse conhecimento que a gente tem hoje. Hoje a gente tem internet, a gente tem um monte de livro. A gente fala... Se hoje falar que vai numa terapia... Já tem os rumores. Imagine há 30, 40, 50 anos atrás. Era coisa de maluco, coisa de doido. Então eles fizeram o que eles puderam. Mas hoje a gente tem conhecimento para se curar. E como é que a gente se cura? Investindo na gente, investindo tempo. Quantas mulheres me dizem: ai, Anne, mas eu não tenho tempo. Ai, como é que você vai cuidar do seu relacionamento sem tempo? Você começou a namorar com um homem, lá chegando lá toda bonita, cheirosa, perfumada. E agora você só tá lá com cheiro de óleo, a unha sempre sem fazer, sem um batom, engordando. E aí ele começa a olhar mulheres na rua, a culpa é só dele? Não! Cadê sua responsabilidade nisso? Por isso que é importante ficar atento. Por isso que é importante destinar tempo pra você, destinar dinheiro pra cuidar de você. E, gente, não é cuidar só externamente, não. É cuidar internamente também. É resgatar essa autoestima. Porque se você tá se deixando de lado, é porque sua autoestima tá baixa. Se você tá só preocupada também, porque aí você pode ir pro outro extremo, querer só andar sempre parecendo uma princesa. Não é sobre isso. Porque se você andar sempre como uma princesa e se achar incapaz, não adianta. Esses dias a gente estava conversando sobre o Big Brother, sobre a Yasmin Brunet. Alguém tem dúvida que é uma mulher linda? Alguém diz pra mim aqui, se alguém acha que Yasmin não é uma mulher bonita, Yasmin Brunet. E, por exemplo, uma mulher extremamente insegura. Teve momentos dela dizer que ela achava que ela não era o cabelo do ralo da mãe. Ou seja, ela se achava um lixo. Vocês acham que ela ficava apática, sem se pronunciar, ali escondidinha, por quê? É achando que não tem valor, gente. É achando que não é capaz. É achando que não merece se pronunciar. Então vocês começam a perceber que a grande questão não é o que tá aqui fora, é como você tá se sentindo aí dentro. Vocês começam a entender como é importante vocês cuidarem dessa autoestima, resgatar essa autoestima. Por quê? E por que eu falo que é resgatar? Gente, porque todo mundo nasceu com autoestima. Todo mundo nasceu com a boa autoestima. Sabe por quê? Porque se você não tivesse autoestima, se você se achasse incapaz, sabe o que ia acontecer? Tinha um monte de gente que não tava aqui andando. Porque uma criança que se achasse incapaz como a gente se acha quando tá adulto, ela ia cair e nunca mais ia levantar. Que é o que acontece quando, por exemplo, você se acidenta e aí quando precisa botar o pé no chão de novo, não consegue. Por quê?
porque tem medo. Se uma criança não tivesse autoestima, quando caísse da bicicleta, nunca mais sentava de novo. O que é que ela acontece? Ela chora e daqui a pouco ela tá lá de novo. E eu vejo um monte de adulto que já andou de bicicleta na infância e fala: Iane, eu não tenho mais coragem. Porque e se eu cair? E eu vou dizer pra vocês, viu, que eu sou uma delas, que inclusive acabei de falar isso e já botei na minha meta, que essa semana ou na próxima eu vou lá na orla pegar aquela bicicleta do Itaú pra eu dar minha volta. E se cair, levanta e tá tudo certo. Por quê? Porque eu tenho que provar pra minha mente que eu sou capaz. Gente, teve uma época da minha vida que eu tinha 3 bicicletas, cada uma de um tamanho, porque eu cresci rápido. E eu andava de bicicleta. Não vou dizer que eu era uma ciclista nata, mas andava. Como é que agora eu não sei mais? Por que agora que eu tô com medo? Então, se uma criança não tivesse autoestima elevada, a criança não tava andando não, gente. Na primeira queda tinha ficado. E quantas quedas você tomou pra estar aqui hoje caminhando? Então, a autoestima tava lá. Só que aí você perdeu ela por conta de ouvir comparações, de ouvir que você não é boa o suficiente, que você não é inteligente o suficiente, que você é danada, que a filha do vizinho era melhor. Ah, mamãe, tirei 10. E aí eu vi, não fez mais que obrigação. E aí você começa a achar que nada do que você faz é o suficiente. É assim que a sua autoestima é minada. É quando você via os seus pais brigando e você toma partido de um. E quando você toma partido de um, você tá dizendo que uma parte de você não é tão boa assim. Por quê? Porque exatamente você é as duas metades. Se você é duas metades, se uma não presta, é como se fosse uma fruta. Quando um fruto, você chega no mercado, tem algum machucadinho, você quer esse fruto? Você compra uma manga com machucado, uma mamão com machucado? Não, porque você sabe que tá estragado. Então, se você ouve que sua mãe não presta, que seu pai não presta, você simplesmente começa a achar que você não presta também. É assim que a autoestima vai sendo minada. É assim que você vai destruindo seu valor. E como você aprende isso, você se encontra com pessoas que vão repetir a mesma coisa pra você. E assim você fica se achando cada vez mais sem valor. Então, gente, o que vocês precisam é se resgatar. Porque você se resgatando, você resgata o seu relacionamento. E qual o melhor tempo para isso? Qual o melhor momento? Agora! Dê seu primeiro passo. Gente, esse final de semana eu fiquei indignada, pra não falar outra coisa. Uma mulher entrou em contato comigo me falando que tem fibromialgia. Eu não sei se vocês conhecem fibromialgia. É uma doença de fundo emocional que você sente dores no corpo o tempo todo. Primeiro ela me disse que pra ficar boa tava esperando voltar às aulas, que a professora tava precisando voltar às aulas pra trabalhar. Aí voltou às aulas, ela tá ficando mais tempo na cama, inclusive de atestado. Aí ela me disse que tá sem ânimo, sem alegria, que o dente caiu, não tá podendo mais nem sorrir, nem quis ir cuidar do dente, que não quer mais sair da cama. E aí eu falei, por que você não busca ajuda e tal? Aí ela me disse, eu tenho 1 ano esperando determinado treinamento. Gente, vocês percebem a gravidade disso? Vocês percebem que ela passou 1 ano da vida, que não volta mais, prostrada, numa cama, sendo chacota, com reclamação da família, porque ela tá mal-humorada, porque as pessoas deixaram de sair por conta disso. Porque ela tá esperando que um treinamento resolva a vida dela. Não vai! Por melhor que seja o treinamento, se ela não entender que a responsável pela vida dela é ela, e ela é responsável por fazer isso agora, nada vai fazer, gente. Porque eu só tô aqui hoje porque eu decidi. Porque quando eu
falo do meu relacionamento, por exemplo, que acabou. Não ache que eu descobri que ele tá me traindo, acabou, não. Foram anos sabendo que tava sendo traída, primeiro fingindo que não sabia, depois que descobri, fazendo de tudo, me doando cada vez mais pra ele, esquecendo de mim, pra recuperar. Ele vai mudar. Mas ele é uma boa pessoa. Mas ele é isso. Até que chegou uma hora que eu falei, ele não vai mudar. Quem tem que mudar sou eu. E aí eu comecei a mudar. E aí eu comecei a pressionar. E aí chegou uma hora que eu vi que ele não tava mais querendo mudar. Só que aquele homem que tava ali do meu lado também não era o homem mais que eu queria do meu lado. Porque era um homem que eu deixei de admirar. Não era o pai que eu imaginava, não era o parceiro que eu imaginava, não era o trabalhador que eu imaginava. E aí eu me perguntei, e eu tô com ele por quê? Foi quando eu comecei nessa jornada. Porque eu já não queria estar mais, mas eu não conseguia me separar. E sabe por que eu não conseguia me separar? Porque exatamente quando eu fiz essa logística de assumir o papel de mãe dele, ele também assumiu essa logística de cuidar de mim. Então, era aquele homem que estava ali sempre solícito quando precisava. Mas quando é que precisava? Se eu estivesse nervosa. Se eu quisesse discutir a relação, se eu quisesse apontar problema, aí eu tinha um santo dentro de casa. E na hora que eu precisava tomar uma decisão, o que é que eu fazia? Eu só lembrava do santo. Eu só lembrava de como ele era bom. Eu só lembrava das qualidades. E por que eu tô falando isso? Porque ninguém é só bom e só mal. Se a gente tá fazendo esse papel e a gente começa a mudar, o outro, ele começa a se adequar. Ele começa a mudar junto. E assim você pode reconstruir seu casamento, seu relacionamento, sim. Se o outro estiver disposto. Não você achando que você vai mudar o outro, porque você não vai. Você só tem o poder de mudar você mesma. Gente, vocês não conseguem mudar nem os próprios filhos. E aí eu pergunto pra vocês, quem tem filho, que sabe que o filho quer ir pra uma direção e você não quer, e mesmo assim ele vai. Por quê? Porque você não manda nele. Porque você precisa entender que quando você se torna adulto, você é responsável por você emocionalmente, geograficamente e financeiramente. Se você não é assim, você não é adulto, você tá preso em alguma ferida da sua infância. E enquanto você não olhar para essa ferida, você simplesmente vai ficar presa nela. Num relacionamento que é ruim, de dependência emocional, porque isso é um relacionamento de dependência emocional. Você acha que sem o outro você não vai viver. Sabe por quê? Porque a outra face do amor é o quê? É o ódio. Então era aquele amor, aquela paixão, quando acabou e começou a estremecer, virou ódio. Como há pouco tinha uma mulher conversando comigo, eu não aguento mais nem olhar pra cara do meu marido. E aí eu perguntei como é que tava, ela falou, mas eu queria que a gente fosse uma família feliz. Opa! Como é que eu não aguento olhar pra cara e eu queria ser uma família feliz? Por quê? Como ele não quer fazer o que ela quer, aí ela vai, então eu odeio esse homem. Os dois polos. E você precisa entender que você não pode escolher pelo outro, mas você pode escolher por você. E se cuidar e tapar suas feridas para que você evolua. Se for com ele, tudo bem. Se for sem ele, também tá tudo bem. Você não precisa do outro para ser importante. Você não precisa do outro para ser capaz. Você não precisa do outro para ser feliz. E quando eu falo que você não precisa do outro para ser feliz, eu não quero dizer que você não tenha ninguém, não. Porque, gente, hoje eu tô solteira. Mas eu já falo para todos os meus amigos, eu vou encontrar alguém que queira os mesmos objetivos que eu. Por quê? Sabe qual é o maior desejo do ser humano? É ser amado. O que todo mundo quer. O que uma criança chora quando ela... quando a criança tá chorando? Muitas vezes o que ela quer é o amor, é o acolhimento, é a atenção. Todo mundo quer isso desde que a gente nasceu.
E se você é uma mulher adulta que fala, não, agora eu vou viver sozinha porque tudo que é homem não presta, eu sinto te dizer que você também tá doente. Você tem aí alguma ferida emocional que faz você ter medo de se doar pro outro, de se entregar. Porque você tem medo de ser abandonada de novo, de ser rejeitada de novo. Porque essa era como eu me sentia. E foi cuidar desse abandono e dessa rejeição que me trouxe a pensar. Eu falei, opa, eu quero ter alguém sim do meu lado. Mas alguém que seja parceiro, alguém que me respeite, alguém que queira crescer junto comigo. E vai chegar, na hora que eu estiver pronta, vai chegar. Aí uma amiga me disse, mas Yane, só tem homem que não presta solteiro. Eu falei, gente, eu sou uma mulher que presto muito. E tô solteira porque não tem homem, tem também. Só que vai depender de onde você está procurando, vai depender dos lugares que você frequenta, vai depender das rodas que você está. E é por isso que quando você começa a se cuidar, você começa a ver que talvez o ambiente que você esteja não seja o melhor ambiente. Talvez as amigas que você esteja não sejam as melhores amigas. E aí você tem a possibilidade de mudar. Talvez o relacionamento não seja o melhor relacionamento. E não vai ter certo nem errado. Cada um vai construir a sua história. Cada um vai construir o seu caminho. Desde que você entenda que a única pessoa que não pode, que de jeito nenhum pode sair de perto de você é você mesma. A única pessoa que você tem a obrigação de não abrir mão pra nada, momento nenhum, é você. E quem tem baixa autoestima, sabe o que acontece? A primeira pessoa de quem ela abre mão é dela mesma. Porque quando você não diz não, quando você não impõe limites, quando você está preocupado com a opinião dos outros, quem é que está mandando na sua vida? Os outros. E aí você não entende porque seu relacionamento está ruim, você não entende porque você não prospera na carreira, você não entende porque sua saúde está mal. Mas é por isso. Porque você dá importância para tudo que os outros falam e deixa de dar importância para a pessoa mais importante da sua vida, que é você. E diz pra mim se isso tá fazendo sentido pra vocês. Que eu já vou pescar aqui pra eu não esquecer nada do que eu quero falar pra vocês. Uma ótima noite pra quem foi entrando. Márcia, Lilica, Célia, o Adson, sejam muito bem-vindos. Uma ótima noite pra vocês. E me digam, porque, se vocês já perceberam isso. Porque eu vou dizer... Sabe onde é que você mais erra? Quando se pensa em relacionamento? Quando você só quer agradar o outro. Porque quando você quer agradar o outro, você esquece de você. E aí a relação começa a ficar desequilibrada. Então qual é o maior erro do relacionamento? É você abrir mão de você para agradar o outro. Então, se você só tá preocupado em lavar, passar, cozinhar, cuidar da casa, do marido, para que isso não vai te levar para o relacionamento que você quer, não, gente. E aqui a Edileuza colocou falando aqui, ó, faz muito sentido. Se você estiver só presa nisso, já para, porque você vai adoecer. Se não já tiver adoecido, você vai ver seu relacionamento degringolando e você lá perdida. Então, assim, entenda que você priorizar o outro não é a solução. Você querer botar o outro numa redoma não é a solução. A solução é você colocar essa redoma em você, internamente. Por quê? Gente, a autoestima serve como uma blindagem. Como assim, Yane? Quando você tá bem, se alguém falar pra você que você não tá bem, você não se importa, sabe por quê? Porque isso não tá dentro de você. Porque eu vou falar com você. Vocês são um bando de azul, suas azuis. Quem mandou ser azul assim? E aí diz pra mim, alguma de vocês se incomodou de eu chamar vocês de azul? Mesmo falando assim, azul, mais durona? Eu duvido. Sabe por quê? Porque ninguém aqui é azul. Agora, se eu te chamo de amarela, se eu te chamo de sem graça,
Se eu te chamo de incapaz, o que acontece? Aí você começa a se doer. Por quê? Porque isso, internamente, você acha que é assim. E é por isso que quando você tá com baixa autoestima, você tá preocupado com a opinião dos outros. E é por isso que resgatar essa autoestima faz essa blindagem. Faz você falar, opa, comigo agora não. Bate e volta. E bate e volta não é porque você vai responder não, é porque pra você não faz sentido. Aí você nem se incomoda. Então se priorize, se cuide. Cuide da sua saúde emocional. Cuide da sua saúde mental. Esse é o primeiro passo para você resgatar você, resgatar seu relacionamento, resgatar a sua família. Por quê? As famílias estão se destruindo, estão acabando. Por quê? Porque são duas crianças brigando para ver quem consegue mais no cabo de guerra. E nisso os filhos, que são as verdadeiras crianças, são quem estão sofrendo. Vocês acham que as crianças estão tendo ansiedade cada vez mais cedo? Por quê? Já tem estudos mostrando que a última década foi a década que teve o maior número de divórcios. As crianças sentem a separação, gente. E mesmo quem não faz isso oficialmente, se tá dentro de casa num cabo de guerra, as crianças também sentem. As crianças são muito mais espertas do que vocês imaginam. Então tem que ficar alerta e se cuidar para se manter bem, manter esse relacionamento, manter a família. E deixe-me ver mais. Então vocês já sabem que qual é o primeiro passo? Cuidar de vocês. Primeiro passo, por onde você começa? Por você. Porque é por você que você tem controle. Quando você muda, você influencia seu filho. Porque seu filho não aprende com o que você fala. O seu filho não aprende. Ah, meu filho, tira a toalha da cama. E você vai lá e deixa. Ele vai continuar deixando. Agora, se você fala, meu filho, pega a toalha, ele nunca viu a sua toalha, eu duvido que vai chegar uma hora que ele não vai deixar. Por quê? Porque ele tá vendo isso. E a autoestima é assim. Quando você tem baixa autoestima, seus filhos muito provavelmente vão ter características de baixa autoestima. Por quê? Porque eles aprendem com você. Ou vocês acham que eu aprendi a não dizer não com quem? Foi com a minha mãe. A minha mãe nunca diz não. A minha mãe tá sempre disponível. Do mesmo jeito que o sorriso. De estar sempre sorrindo, aprendi com ela. E tá tudo bem estar sempre sorrindo. Mas a gente precisa entender que tem horas que a gente tem que pôr limites. Porque se a gente não impõe limites, a vida e as pessoas passam por cima da gente. Ao invés da gente construir a vida que a gente quer. Ao invés da gente ter o relacionamento que a gente merece. Porque a gente começa a se contentar com migalhas de amor, migalhas de respeito. Porque a gente acha que a gente é aquele passarinho que tá ali, ó. Aquele animalzinho que tá no pé da mesa. E que quando a migalha cai, você tem que se contentar com aquilo. E não. Quem tá aqui hoje precisa entender que nasceu para desfrutar de um banquete. Aqui só tem divas, só tem Penélopes que merecem um banquete melhor do mundo. Porque a gente nasceu pra isso. A gente nasceu pra plenitude, a gente nasceu pra abundância. E a gente não merece se contentar com nada menos do que isso. Combinado? E quem já entendeu que é isso que merece, já coloca coraçãozinho aqui. Porque eu quero ver que todo mundo entende que merece e que tem valor. Quem tá aqui comigo nessa live é porque sabe que tem valor e que pode tomar conta e controlar a própria vida. É isso aí. Gostei de ver, minhas Penélopes. E aproveitando esse momento de falar desse cuidado, eu em algum momento eu tava perdida, sem saber o que fazer. E eu precisei de alguém que me iluminasse um caminho, que me mostrasse que eu não tava ali sozinha. Porque, gente, eu tô falando tudo isso agora porque nada disso me dói mais. Mas quando me doía, isso era meu segredo. Ninguém sabia como eu me sentia. Ninguém me sabia como eu me sentia em relação ao vitiligo. Ninguém sabia como eu me sentia em relação a nada. Era eu e minhas lágrimas no travesseiro à noite. E mais ninguém.
Todo mundo achava que eu era durona, bam, que não tinha problema nenhum. Era essa a imagem que eu vendia, sendo que dentro de mim eu estava destruída. Então eu sei que muitos de vocês estão aí, vendendo essa mensagem, vendendo essa imagem, mas dentro, simplesmente destroçadas. Porque uma coisa que eu aprendi, que a gente, ser humano, como a gente é parte bicho, 95% da gente é a parte que é instintiva. A gente age como na natureza. E sabe o que acontece na natureza? Quanto maior é a carapaça do animal, mais frágil ele é. Então, quanto mais durona, quanto mais grosseira, quanto mais a bam, mais frágil você é por dentro. E eu sei disso porque eu já fui essa mulher. E é por isso que hoje eu tô aqui pra chamá-las, pra mostrar pra vocês que tem um caminho, pra mostrar pra vocês que a vida faz chamados e dá oportunidades da gente enxergar que o que a gente tá fazendo não tá levando a gente pro melhor lugar. Porque muitas vezes a gente tá fazendo, gente, no automático, sem saber o que é que a gente tá construindo, sem saber o que a gente tá fazendo. Mas a gente tá ali, ó, seguindo, como se fosse uma formiguinha, seguindo, e nada te impede. Mas eu preciso te dizer que você tem a capacidade, e é isso que te diferencia dos outros animais, de fazer escolhas. E quando você descobre que o caminho que você tá fazendo não é o caminho que vai te levar para a felicidade, que vai te levar para um relacionamento amoroso, que seja saudável, que seja equilibrado, que vai te levar a se olhar no espelho, se achar linda, atraente, independente de estar com 50 ou 100 quilos, de estar com o cabelo arrumado na chapinha ou estar com o cabelo natural, de aparecer um branco ou de não aparecer, de ter, como eu, uma mancha de vitiligo ou não ter. Por quê? Porque você tá achando um caminho que é muito mais profundo. É um caminho que tá aí dentro de você. E que você só tá esperando essa luz pra te dizer, ó, aqui tá o caminho. Porque muitas vezes você tá presa aí dentro de você, na escuridão. Sabe um castelo? É um castelo que tá com todos os cômodos fechados. É um castelo que tá sem luz, e aí você não sabe o que fazer. Você acha que tá preso ali. E quando aparece aquela pontinha, aquela frestinha de luz, você fala, opa, eu sei que aqui não é o fim do caminho. E à medida que você vai seguindo naquela direção da luz, você percebe que essa luz vai aumentando. Por quê? Porque você tá indo em direção a sua essência, você está indo em direção às suas qualidades, aos seus desejos, aquela vontade enorme de ser feliz, de ser plena, de ter uma família, de resgatar a você mesma, a sua família, o seu relacionamento. É hora de você entender que você tem o poder de se transformar e deixar essa mulher que não sabe dizer não, essa mulher que não sabe impor limites, essa mulher que tá aí preocupada com a vida dos outros e que se olha no espelho e se acha a pior, a mulher mais feia do mundo. A mulher que se sente incapaz, que procrastina tudo, que tá esgotada, exausta, porque tenta fazer tudo e nunca é boa o suficiente. Isso não é justo com nenhuma de vocês. E é por isso que eu tô aqui. E eu vou pedir licença pra vocês pra apresentar uma oportunidade pra essa mudança, pra vocês enxergarem essa luz. E essa oportunidade é o meu método, o método Diva. E o que é o método Diva? É exatamente o método que eu desenvolvi com base em todos os passos que eu dei na minha jornada pra estar até aqui. É exatamente o meu caminho, a minha trilha. Eu coloquei ela num passo a passo para ajudar outras mulheres que estavam me procurando
e que nem sempre tinha condição financeira para estar comigo nessa jornada. E eu falei, não, eu preciso ajudar, porque, gente, depois que eu parei de sentir o que eu sentia, eu falei, eu não posso deixar mais ninguém sentir isso. Porque depois que a gente percebe o que a gente é ser feliz, sem se incomodar com o que os outros falam, sem se incomodar com a opinião dos outros, sem se incomodar se tem uma mancha aqui, se cresceu outra ali. Quando eu larguei isso tudo, se aumentou de peso, quando eu larguei tudo isso de lado, gente, até a minha postura melhorou. Eu comecei a ficar mais ereta. Das pessoas falarem, poxa, você tem uma postura tão elegante. Eu que ouvi a minha infância e minha adolescência toda. Menina, deixa de ser corcunda, levanta os ombros, levanta os ombros. Por quê? Porque eu tirei um peso que não era meu. E é esse o primeiro pilar. É o pilar da descoberta. De você identificar quais são esses traumas, essas feridas da infância que estão aí, que estão fazendo você ficar corcunda, que estão fazendo você querer levar o mundo nas costas. Pra quê? Pra que você deixe esse peso de lado e volte a ser elegante. Pra que você deixe esse peso de lado e fale, não. Deixe esse peso de lado e diga, olha, eu só vou até aqui. Daqui pra frente é responsabilidade sua. E, gente, ser livre não tem nada que pague o preço da liberdade. E aí, depois que você descobriu, a gente vai para a introspecção, que é esse movimento de olhar para dentro que vai te dar essa liberdade. Que vai te dar essa liberdade de falar, opa, eu não preciso carregar isso comigo, não. Se meu pai bebia, batia, gritava, era com ele. Mas eu vou levar dele o quê? A energia de ter te dado a vida, de ter cuidado de você dando os recursos que pôde. E o que você não quer levar dele, você deixa com ele e vai seguir. Da sua mãe igual. Ao invés de ficar presa no julgamento, se achando melhor. Não. A gente precisa falar pra vocês que a gente nunca vai ser nem melhor que nenhum pai, nenhuma mãe da gente. Sabe por quê? Porque eles deram pra gente o bem mais sagrado. Eles deram a vida pra gente, por mais que a gente seja o bambambam, a gente não vai conseguir devolver a vida pra eles. Por quê? Porque eles são maiores que a gente. Na natureza, a única relação que não é de igual para igual é exatamente a de um pai com um filho. O pai está maior, o pai está na frente. E o que faz você prosperar é você entender isso. Porque se seu pai, e aí eu vou dar exemplo para vocês, se eu não me engano foi Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, que chegou em uma das primeiras palestras quando ganhou a presidência. Ele era filho de um engraxate, gente. E aí os outros políticos, para humilhá-lo, perguntou se ele como é que estava, se o pai tinha engraxado o sapato dele. E aí sabe o que ele respondeu? Eu não lembro as palavras exatas, mas ele respondeu simplesmente que ele tinha muito orgulho desse pai que engraxava os sapatos e que ele, inclusive, aprendeu e poderia engraxar de todos aqueles políticos que estavam ali. Só que ele nunca engraxaria os sapatos tão bem quanto o pai dele. Ou seja, ele entendia o valor do pai dele. Porque, gente, a gente precisa entender que o que a gente veio fazer aqui enquanto filho é construir o próximo andar. Então, se os pais de vocês construíram o primeiro andar, a obrigação sua é construir o segundo. Porque isso é evolução. Mas isso não quer dizer que você é melhor com eles. Sabe por quê? Porque uma casa que não tem alicerce, o que é que acontece? Ela cai. Sem fundação, a casa, o prédio não se mantém. E é sempre assim. Os seus filhos, eles não vão ser melhor que vocês. Eles só vão ser a evolução de vocês. Então, nesse ponto, você vai estar se libertando desses julgamentos.
de emoções negativas que te afastam do teu pai e da tua mãe, que muitas vezes você nem lembra, porque chega no meu consultório muita gente falando: Iane, minha infância foi ótima. Iane, eu não lembro da minha infância. Iane, eu não sei porque que eu preciso de terapia. E tá com depressão, e tá com ansiedade, e tá com dependência emocional no relacionamento abusivo. Imagine então se precisasse de terapia, como é que ia estar, né, gente? As pessoas ainda têm esse estigma, mas esse autocuidado, cuidar dessa saúde mental e emocional, gente, é que vai fazer a gente evoluir pro próximo nível. Se eu não tivesse me cuidado, eu nunca estaria aqui. Como há um ano atrás, eu não faria o que eu faço hoje com a facilidade que eu faço hoje. E que eu espero que no próximo ano eu esteja fazendo com muito mais facilidade. Por quê? Porque eu estou evoluindo. E sabe por que eu estou evoluindo? Porque aí a gente entra no terceiro pilar, que eu estou me valorizando. Eu comecei a entender que eu sou capaz. Eu comecei a entender que eu sou suficiente. Eu comecei a entender que eu sou foda, velho. E é isso, gente. Eu sou um sucesso. Assim como cada um de vocês. Se vocês tomarem essa decisão. Eu tenho uma cliente que ela me perguntou, ela falou: Iane, ela tá empreendendo agora. E aí ela viu uns colegas de trabalho comemorando numa festa. E ela, como tá no início do empreendedorismo, tá começando, passando por alguns perrengues. Ela falou: Iane, eu tô desanimada, porque fulano tava lá, ganhando prêmio, ganhando não sei quantos de bônus, e eu tô aqui, achando que o dinheiro vai acabar. E aí eu perguntei pra ela: e vem cá, você tá mais feliz agora ou naquela época? Ela falou: agora. Eu falei: naquela época, tudo era esse bônus e essas festas? Ela: não. Isso é uma semana no ano. Aí eu falei: e por que agora você tá achando que essa semana é o máximo? Por quê? Porque ela tá valorizando a vida dos outros em vez de valorizar a própria vida. Sabe aquela história que você fica achando que a grama do vizinho sempre é mais verde? Para com isso! Esse pilar é exatamente para você ver que você é incrível, que você é um sucesso, que você é capaz de fazer tudo que você quiser. Gente, vocês já pararam para pensar que pra gente tá aqui hoje, um espermatozoide ganhou uma corrida de milhões de espermatozoides? E que isso, ele juntou com óvulo, e aí foi se multiplicando em um monte de célula que trouxe a gente até aqui. E vocês querem me dizer que vocês são vítimas, que vocês são coitadinhas, que vocês precisam do outro para fazer qualquer coisa na sua vida? Não! Não precisam. Vocês são incríveis. E aqui o Irapô botando: eu sou espermatozoide vencedor. E eu também. Por quê? Porque é isso, todo mundo que tá aqui é. Todo mundo que tá aqui é esse vencedor. E depois que você se valoriza, que você sabe que você é foda, que você é capaz, que você é o máximo, o que que acontece? Você se aceita. Porque você para de se julgar. Você começa a entender que você tem valor do jeito que você é. Não é porque você tem uma gordurinha aqui, uma ruguinha aqui, uma manchinha aqui no queixo, que as pessoas vão te deixar com menos valor. Gente, quantas pessoas, quando eu falo do vitiligo, falam: Iane, eu nunca nem percebi. Só para vocês terem ideia, como a mente da gente pode, do mesmo jeito que elas podem botar a gente lá em cima, ela pode derrubar a gente se a gente não aprende a cuidá-la. O vitiligo começou aos 15 anos, né? E eu sempre neguei que tinha problema com ele, mas as manchas sempre me incomodaram, principalmente as do rosto. Gente, depois que eu tratei, tem 2 anos que eu descobri que eu tenho melasma. Porque eu nunca tinha percebido. Pra quem não sabe, melasma é essas manchinhas mais escuras que tem gestante, aparece muito na gestação. Eu não tive filhos, nunca engravidei, mas o sol também faz. Eu nunca tinha notado. Eu vim começar a notar os melasmas tem menos de 2 anos. E inclusive eu confesso pra vocês que tô doida pra tirar, porque aí o melasma agora me incomoda, mas o vitiligo não. O vitiligo pra mim agora já é natural, faz parte. Por quê? Porque eu passei uma vida inteira achando que eu era o vitiligo. E agora eu entendi que o vitiligo, ó, é só mais uma característica
Que pode estar aqui hoje e amanhã não tá e tá tudo bem. Por quê? Porque eu consegui me resgatar aqui dentro. E eu comecei a ver mulheres que não tinham nenhum problema com vitiligo e que também sentiam a mesma coisa. Porque era alta demais, porque era baixa demais, porque o cabelo era crespo, porque o cabelo era liso. Porque era gordinha, porque era magrinha. Ou seja, era satisfação com a sua imagem. Por quê? Porque não se valoriza e não se aceita. Porque na hora que você se valoriza e você sabe que você é foda, que você sabe que você é um sucesso, que você sabe que você é maravilhosa, você se aceita. E que se dane o que os outros falam. Porque hoje, se alguém falar pra mim, e eu não suporto o que você fala, não ouça, é o que eu vou dizer. Mas nem sempre foi assim, né? Antigamente, se alguém falasse isso, eu ia me encolher e querer desaparecer e falar nunca mais eu falo nada. E agora, quem quiser me ouvir, me ouve. Quem não quiser, tá tudo bem. Por quê? Porque sou eu por mim. E eu espero que vocês consigam fazer esse movimento de vocês por vocês. Por quê? Porque não é justo vocês ficarem presas e não saber dizer um não, e não saber impor um limite, e ter que adequar o seu comportamento ao que os outros querem. E ter que agradar todo mundo, gente. Você vai agradando todo mundo e se desagradando. Isso é justo? Fala aqui pra mim enquanto eu quero. Se vocês acham que isso não é justo, coloca coraçãozinho aqui pra mim. Porque pra eu entender que vocês estão entendendo o que eu tô falando, enquanto eu boto aqui um pouquinho de água. Porque vocês precisam entender que vocês têm direito de ser felizes. Vocês têm direito a viver uma vida plena. Quem não quer viver uma vida plena aqui? Quer ficar vivendo de migalhas? Isso aí. Vocês nasceram pra brilhar, minha diva. Vocês nasceram pra ganhar o mundo, pra conquistar. Gente, vocês já pensaram como a gente é tão incrível? E aí, Irapô, me desculpe os homens que estiverem aqui na live, se tiver algum ainda, que, gente, dentro do corpo da gente cresce uma vida. Daquele espermatozoide vencedor, junto com o óvulo, vocês formam esse ser complexo aqui. Vocês entendem o poder criador que vocês têm, que nós temos? Pra você se contentar com migalhas, com você deixa as pessoas te massacrarem, porque você não impõe um limite, porque você não sabe se posicionar, porque você não sabe dizer um não. Vocês acham justo? Diz pra mim que não, por favor. Porque quem tá aqui comigo, eu tenho certeza que são mulheres que estão indignadas. São mulheres que estão prontas para dar um próximo passo. São mulheres que estão prontas para quebrar essas amarras e gritar pro mundo: eu sou foda, eu sou o máximo. E arregaçar as mangas e fazer o que precisa fazer para mudar essa realidade. Porque essa realidade que você vive hoje muda primeiro aqui dentro. Porque eu primeiro mudei aqui dentro, depois que eu mudei aqui fora. Se vocês olharem foto minha de 2 anos atrás, assistir uma live minha de 2 anos atrás, eu não falava como eu falo hoje. Porque eu precisei ir me reconectando, me fortalecendo, me tornando mais corajosa, mais autoconfiante, mais segura pra falar do jeito que eu tô falando aqui hoje. E eu espero que daqui a 1 ano eu esteja falando ainda mais segura. Ainda mais autoconfiante. Por quê? Porque eu tô crescendo. Eu tô me tornando cada vez maior, com mais energia. Por quê, gente? Porque eu tô me resgatando. E foram mais de 40 anos escondida dentro de mim. E agora a minha luz tá crescendo. E eu quero que essa luz de vocês também cresça também. Só que muita gente começa a dizer: ah, Yane, mas eu não tenho tempo. E eu já te digo, o curso, ele é 100% que o nome desse curso é o Liberte Sua Diva. É um curso que é
totalmente online. Ele é gravado, ele é ao vivo. O gravado você vai assistir na hora que você quiser, durante o tempo que você quiser. Mas o ao vivo, só para vocês terem ideia, são 6 horas por mês. São 2 encontros quinzenais. Sabe, vocês já fizeram as contas de quantas horas tem um mês? Que um dia tem 24 horas. Um mês de 30 dias, gente, tem 720 horas. Ou seja, 6 horas é menos de 1% do tempo do mês. E você vai me dizer que não tem tempo? Se você não tem tempo, 1% do tempo do mês para tirar para você, como é que você quer se libertar? Como é que você quer vencer uma ansiedade? Como é que você quer resgatar seu relacionamento? Como é que você quer resgatar com a família? Como é que você quer se resgatar se você não tem 1% do seu tempo? Você tá todo consumido. Você tem energia pro quê? Gente, vocês precisam começar a quebrar padrão. Lembra o que eu disse? Pra eu estar aqui, eu precisei fazer escolhas. E eu vou te dizer que se você diz um não, que é uma das coisas que você vai aprender nessa jornada, simplesmente você já ganha essas 6 horas. Se você impor um limite em casa, você já ganha essas 6 horas. E você está fazendo isso por você e pelas pessoas que estão ao seu redor. Então se permita. Ou então eu ouço: ai, Anne, mas o meu marido não me apoia. Ai, Anne, mas eu não tenho ninguém para me apoiar. Gente, ninguém vai te apoiar não. Você é uma adulta. E adultos fazem suas próprias escolhas. Porque alguém tá aí sofrendo com você? Alguém tá aí chorando, enxugando as suas lágrimas? Alguém tá aí com o ombro: vem aqui chorar, meu amor, que as coisas não são assim? Não, vai e trabalha e vai pagar suas contas e vai fazer o que é necessário. E alguém, porque ninguém vai fazer isso pra você não, gente. As pessoas querem dizer o que você faz, mas na hora de assumir a responsabilidade pela sua escolha é sua. Então não venha com essa de que você precisa de ajuda. Até porque eu também usei. Quem tem baixa autoestima usa essa frase muito comumente. E eu também já usei muito. Aí imagine na época, eu enfermeira, que pra emagrecer todo mundo só usa remédio, porque tá ali perto de médicos. E eu entrei num curso de coach de emagrecimento, que foi assim que eu comecei a minha jornada, porque ela falava que descomplicava o processo de emagrecimento com o poder da mente. E a Flávia perdeu 40 quilos, gente. Ela tinha 104 quilos. Hoje ela tem 64. E eu falei: pô, se essa mulher cuidou, perdeu 40 quilos com a mente, eu vou aprender isso pra cuidar do vitiligo. E, gente, foi a decisão mais acertada da minha vida. E eu tava lá sozinha, com medo de perder dinheiro, que era R$1.500 na época, 2019. Eu nunca tinha feito curso online. Ainda mais pra emagrecer. Eu falei: rapaz, eu vou. E fui. E tô aqui, e graças a esse curso. Foi o primeiro passo. Foi o primeiro passo que começou a me mostrar esse poder que estava na minha mente. Começou a me desbloquear técnicas que me trouxeram até aqui. E é preciso que você entenda que você não vai achar esse apoio. Mas você também não precisa ficar com vergonha do que as outras pessoas vão falar. Sabe por quê? Porque você não precisa falar pra ninguém. Como eu te disse, como você é adulto, você vai e faz. E eu vou te dizer que você não vai falar pra ninguém e as pessoas vão te perguntar o que é que você tá fazendo. As pessoas vão te perguntar o que é que tá acontecendo com você. As pessoas vão te perguntar por que você tá diferente, sabe por quê? Porque você vai começar a dizer não. Você vai começar a impor o limite. Você vai começar a dizer: ah, hoje eu não posso. Talvez amanhã. Hoje eu não quero. Por quê? Você vai começar a entender o seu valor. E quando você fizer isso,
as pessoas simplesmente vão começar a te olhar diferente e vão perguntar: mas, gente, o que tá acontecendo com ela? O que tá acontecendo? Como aconteceu comigo? E aí, quando eu comecei a trabalhar com isso, falar com isso, minhas amigas falaram: Yane, eu quero ficar igual a você. O que foi que você fez? Muitas, inclusive, viraram minhas clientes por conta disso. Meus primeiros clientes eram exatamente as minhas amigas. Eu não anunciava, eu não fazia nada. Porque elas me viram mudando tanto, falaram: não, Yane, eu também quero isso. Então, assim, vocês precisam entender que o primeiro passo é esse passo da escolha por vocês. E como eu disse, era o meu primeiro curso online. E eu vejo muita gente falando: ah, mas eu sou velha, será que serve pra mim? Eu não sei usar computador, eu não sei usar celular. Gente, se você tá respirando, é pra você. Se você tá vivo e consegue se mexer, isso é pra você. É pra você se você estiver infeliz, presa em relacionamentos abusivos, estagnada na sua carreira, endividada. Aí é pra você. Se você quer largar tudo isso de mão e começar a tomar o controle da sua vida. Se você quiser fazer isso, esse curso é pra você. Essa jornada é pra você. Mas se você acha que não, que você vai ficar nesse mesmo lugarzinho e que alguém vai vir te salvar num cavalo branco, com um príncipe encantado, que era como eu pensava, eu sinto em te falar que esses príncipes não estão vindo mais nem nos filmes de Hollywood, porque até as princesas já estão ficando mais independentes. Imagine na vida real. E se você tiver dificuldade, tem eu, tem meu time, tá todo mundo pronto para te ajudar com as dúvidas. A plataforma é super simples, é intuitiva, e quando tem dúvida, a gente vai lá, a gente te ajuda. Por quê? Porque a ideia é que você pratique, é que você se transforme. Por quê? Nós somos sementinhas, gente. Quando a gente começa a se transformar, as pessoas que estão ao nosso redor transformam também. A vida de vocês vai ficar muito mais plena, muito mais abundante. É com muita mais leveza. Gente, não tem preço pra gente ser feliz. Não tem preço. E os cursos, como eu disse, vocês vão ter acesso à parte gravada, a parte que é ao vivo, que são esses encontros, que eles não passam de 1%, né, do mês. Então eu não quero ninguém dizendo que não tem tempo pra isso. E o que acontece? Se eu fosse, só pra vocês terem uma ideia de como eu tô comprometida com essa mudança de vocês. Se eu fosse calcular o atendimento, por exemplo, que eu vou levar de tempo ao vivo com vocês, cobrando por R$600 a hora, sabe quanto é que daria de aulas ao vivo? Que são cerca de 24 horas. Daria R$14.400. Mas vocês acham que eu vou fazer isso? Não. Eu vou dar de bônus para vocês os áudios de reprogramação mental, que é o primeiro passo para vocês começarem a mudar a forma que vocês pensam, a vocês entenderem que vocês têm valor, a vocês entenderem que vocês são especiais, a vocês entenderem que vocês são capazes, a vocês entenderem que vocês são fantásticas, que são maravilhosas, que são divas, que estão aqui para brilhar. Então esses áudios vão te ajudar com isso. Segundo bônus, que, gente, esse bônus não tem nem preço pra ele. Eu não consigo nem dizer quanto é aquele custa. Por quê? O bônus é a nossa comunidade de Penélopes, de divas, que assim como vocês, começaram nessa jornada, que já estão passos, pode ser à frente, pode ir atrás, não importa, mas que já começaram. E que compartilham. Gente, se vocês virem os depoimentos, que elas mesmas falaram, gente, no início elas só reclamavam e agora elas começam a falar das mudanças. Por quê? Porque elas estão mudando, elas estão percebendo mudança. Gente que estava desempregada, que se empregou e que quando viu o abuso do padeiro falou, não quero mais estar nesse lugar, e largou e foi empreender. Gente que melhorou a relação com os filhos, com os netos. Gente que começou a viajar sozinha, né? Porque são só mulheres na nossa comunidade. Por quê? Porque simplesmente escolheram elas mesmas. E aí, tudo isso que custaria R$14.497, sabe quanto é que vai custar para vocês?
para ficar 1 ano comigo, com acesso a essas aulas, com acesso lá no grupo, conversando, compartilhando. Porque o grupo, gente, vocês precisam entender que além de ser essa comunidade para fortalecer vocês, esse grupo, essa comunidade também tem uma vantagem. E é por isso que ela é tão difícil. Eu tô ali participando, respondendo, compartilhando, trazendo insights. Por quê? Porque eu tô comprometida com vocês. E eu tô gastando tempo ali. E esse tempo que eu gasto, é gasto. Ele não volta atrás. E por que eu faço isso? Por conta do meu compromisso de ver essa mudança de vocês. E é por isso que eu não consigo nem calcular esse valor da comunidade, porque a gente tá ali no acesso. Eu tô ali com vocês. A gente tá começando essa jornada agora, então eu tenho poucas alunas, então eu posso estar ali, ó, me dedicando a vocês, compartilhando, estando ali juntinho. E pra estar esse 1 ano juntinho comigo, vai custar apenas R$79. Vocês sabem o que é R$79? R$79 é o preço de uma pizza família. E olhe lá, depende do sabor, depende da pizzaria. E eu pergunto pra vocês, a vida de vocês vale menos do que uma pizza família? A vida de vocês tá custando quanto? Qual é o compromisso que vocês têm com vocês mesmas? É sobre isso. E eu tô tão assim empolgada com essa turma. Porque a minha primeira turma já tá rodando. E eu fico louca vendo os resultados das meninas. E isso me deixou com tanta empolgação que eu resolvi dar mais um bônus pra vocês. Só que esse bônus eu não consigo dar pra todo mundo. Porque como eu já disse, o tempo é escasso. E como o tempo é escasso, o que é que acontece? Eu não consigo ter tempo pra atender todas. Então, as 10 primeiras inscritas no Liberte Sua Diva, que as inscrições vão abrir amanhã, às 8 da manhã. Simplesmente as 10 primeiras vão passar por um atendimento, um aconselhamento individual comigo, na plataforma fechada. Só eu e você. Privado, particular. Pra eu te ajudar a desbloquear aquilo que tá mais te impactando nesse momento. Por quê? Porque eu quero que você voe, minha diva. Lembra que eu disse que nós somos Penélopes? E por que nós somos Penélopes? Porque eu não sei se vocês lembram, eu não sei se todo mundo é da minha geração, mas Penélope é aquela heroína que andava, hoje eu tô de vinho, né? Mas a Penélope era de rosa, com os cabelos louros arrumados, sempre maquiada. Que é aquela mulher super feminina, que você poderia achar frágil, mas que dirige, que participa de corridas, de competições de corrida, que se livra das armadilhas que as pessoas fazem. Por quê? Porque ela é ela. Ela não tá brigando pra estar no lugar dos homens. Ela é uma mulher competindo. E quantas de nós estamos competindo querendo ser homens? Esquecendo a nossa essência, esquecendo o nosso valor. E é isso que faz a gente adoecer. E é isso que faz a gente sofrer. E é por isso que eu tô aqui convidando as mulheres que querem resgatar essa diva, que querem estar assim, ó, usando seu batom vermelho de novo, usando um óculos de cor, tá usando seus acessórios, tá com seu cabelo solto, se achando bonita, se achando linda. Eu quero ver as minhas divas, como uma delas estava, usando o salto Luiz XV. E ela falou, Yane, eu nunca usei, eu nunca tive coragem pra isso. Então, você que tá pronta pra dar esse passo, amanhã, às 8 horas, vai abrir o carrinho. Se eu fosse você, eu já me programava pra correr, pra estar entre as 10 primeiras, pra garantir logo esse bônus do acompanhamento individual. Porque, gente, esse acompanhamento individual transforma vidas. Vocês não têm ideia dos resultados. Vocês vão ver muito melhor esses resultados quando vocês entrarem lá na comunidade no Telegram. Porque as divas compartilham tudo o que tá acontecendo com elas. Então, amanhã, às 8 horas, a gente vai abrir o carrinho. O pagamento pode ser por cartão, 1, 2 cartões, boleto, Pix. Lembrando que R$ 79,00 em 12 vezes ou R$ 797,00 à vista. E a gente vai estar nesse encontro
E só para vocês terem ideia, só essa sessão de aconselhamento individual já é R$350, gente. É praticamente metade do valor do curso. E que vocês vão tá comigo ainda por 1 ano. Com acesso fácil, conversando, compartilhando, evoluindo, se desenvolvendo. Então, o meu chamado é para você que está pronta para se desenvolver em 2024, para construir uma nova realidade, começando com esse resgate da autoestima, para que você liberte essa diva que está aí aprisionada dentro de vocês. E eu quero saber quem tem dúvida, quem quer perguntar alguma coisa, quem já vai estar comigo amanhã, porque dia 26, na próxima terça-feira, a gente já vai ter primeiro encontro, tá? Então se preparem. E eu quero saber quem já vai estar comigo amanhã, quem tem alguma dúvida. E enquanto vocês registram aqui, eu só quero recapitular o que a gente viu hoje em relação a essa questão do relacionamento de homem e mulher. E eu preciso que você entenda que um relacionamento no qual você cuida do seu marido como se filho fosse, lavando, passando, cozinhando, cuidando dos filhos, cuidando dele marcando o médico, levando no médico, chamando ele de filho. Simplesmente é um relacionamento que está fadado ao fracasso. Porque vai chegar um momento que você não vai aguentar mais, que você vai ficar exausta e que você vai precisar pedir socorro. E se você não fizer isso, a outra consequência que é muito comum desses tipos de relacionamentos é o marido abandonar, é o marido te trair e sair de casa para ir para uma outra família. Porque vai chegar uma hora que ele não vai mais te enxergar como mulher. Então, se você quer resgatar seu casamento, se você quer se resgatar, esse é o primeiro passo. Comece a se cuidar. Invista em você esse tempo, esse dinheiro em você, para que você comece a mostrar pro seu marido aquela diva que você era, ó, lá no início da relação. Só que agora você vai estar muito melhor, porque você não vai estar fazendo isso só externamente. Você vai estar fazendo isso de dentro para fora. Tá, minhas Penélopes? Muitíssimo obrigada por estarem aqui comigo. Eu espero que vocês fiquem ainda mais próximos de mim. Então eu espero vocês aqui do lado de cá, porque a gente faz os nossos encontros no Google Meet. Então vocês falam, eu vejo vocês, vocês me veem. A troca é muito maior e eu vou adorar passar esse ano de 2024 vendo vocês se desenvolvendo, dizendo não, gritando pro mundo quem é você, simplesmente impondo o limite, sem se importar com a opinião dos outros, construindo um relacionamento cada vez mais saudável, sabe? Vendo seus filhos crescerem num lar harmonioso, filhos mais saudáveis, vencendo ansiedade, vencendo depressão, saindo da cama. Sabe aquela mulher que tava lá enrolada, que eu dei o exemplo, enrolada num lençol? Eu quero vocês usando o lençol só na cama, gente, pra dormir. Um lençol bem confortável, daqueles egípcios com 1000 fios. Porque vocês merecem tudo de melhor que esse universo abundante, pleno e abundante tem pra vocês. E vamos juntos nessa jornada, porque eu tenho certeza que vocês vão conquistar tudo aquilo que vocês querem. Porque todo o poder de mudar a vida de vocês está aí dentro de vocês, como o poder de mudar a minha vida estava aqui dentro de mim. E esse chamado é exatamente essa luzinha que estava faltando para você ter, sabe, a chamada luz no fim do túnel, aquela gotinha de esperança. Eu tô aqui para te ajudar, ser essa luzinha aí, ser essa guia nessa jornada de transformação numa vida plena e abundante, porque vocês merecem. Beijo no coração. E amanhã às 8 horas, lá no grupo do WhatsApp, quem não entrou, tem um link na minha bio. Aqui no título da live tem também. Entra lá, porque é lá que a gente vai divulgar o link da abertura do carrinho. E eu aguardo vocês do lado de cá. Beijo, minhas divas.
E as Penélopes, até breve. Tchau, tchau, tchau.